agora nós vamos entrar na área do direito, que é uma área que o senhor atua também, e eu tenho acompanhado, e o senhor tem sido um advogado atuante, né? Não é aquele advogado que sentou atrás da mesa esperando só os casos chegar, não, tem corrido bastante. Doutor, primeiramente, o que te levou ao direito, qual a faculdade que tu estudara, qual foi essa vontade, da onde surgiu essa vontade? Porque você veio do seguro, é um corretor, né? Tem uma carteira bonita de cliente, que eu sei que você tem uma carteira de fidelidade, mas aí você diz, não, quero parar por aqui. Agora eu vou para a área do direito. O que te levou? Então, eu era corretor de seguros, né? E ainda sou, né? Com muito orgulho, com muita alegria. E aí, muitas pessoas me perguntavam se eu era advogado. Você pode, às vezes tinham pessoas que já traziam serviço para mim. Você pode cuidar do meu divórcio? Você pode, meu filho foi preso, você pode ir lá verificar na delegacia o que aconteceu com ele? Ou então, inúmeras situações, né, de clientes já da corretora de seguros chegavam em mim e perguntavam isso, fazia essa indagação para mim, né? Ah, doutor, como assim, doutor? Eu não sou advogado, não sou médico. Não, você não é advogado? Eu imaginava que você também era advogado, tal. Então, e aí foi nascendo em mim. Eu falei, acho que eu vou fazer direito. Na verdade, lá atrás, eu queria ser economista, porque eu tenho um irmão, o Isaías, que é mais velho, e ele queria que eu fosse economista. E ele sempre foi a pessoa que me incentivou a estudar, a ler e tudo mais. Mas engraçado, né? Eu não conseguia ler uma página. Eu queria ler, mas eu não conseguia ler uma página, porque o meu raciocínio era muito ruim. Então, não era uma coisa para mim ler, pegar um livro, sentar ali num lugar e ficar quieto lendo, porque eu não entendia. O meu raciocínio era só 2 linhas ali, eu já me dava dor de cabeça, sono, e eu colocava para lá aquele livro, mas a necessidade fez com que eu me esforçasse e vencesse isso, né? Então, lá atrás eu queria ser economista, porque eu achava que os economistas são as pessoas mais inteligentes ao ponto de transformar o mundo, e os cientistas também. Aí, só que também eu fui ver que a minha maior referência, o meu maior ídolo, em todos os sentidos, o meu Deus, ele é também advogado, né? O livro de João diz que ele é advogado, e ele está diante do Pai, ele está fazendo intervenção por nós lá, nesse momento. E aí, portanto, eu esqueci da economia, de ser economista, e aí comecei a cultivar esse sonho de ser advogado. E aí teve também essa questão das pessoas me procurarem e perguntando se eu era advogado e já trazendo algum serviço para mim. Aí eu falei, acho que vou fazer direito. Comecei a pedir, comecei a orar a Deus, e aí fui fazer o Enem. Aí fiz o Enem, estudei bastante, fiz o Enem, né? Procurei, já era corretor, fiz a faculdade de seguros com muito esforço também, com muita, assim, como eu te falei, né, a minha deficiência mental, de concentração, né, de desviar o pensamento, desviar o foco, era muito grande, né? E então eu comecei a pedir para Deus, eu comecei a orar e falei, meu Deus, eu vou entrar nessa faculdade de Direito e os livros estão me dando aflição, o tamanho dos livros, né? Um dia eu vou trazer aqui um pouquinho para você ver o tamanho, né? Os tomos, né? A grossura, livro de 5.000 páginas, 1.000 páginas. O Código Civil, por exemplo, a gente tem mais de 2.000 artigos, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, me perdoe, o Código de Processo Civil, aliás, temos mais de 2.000 artigos. E o Código Civil também, algo em torno de 2.000 artigos. O Código, a Consolidação das Leis do Trabalho, a gente chega lá perto de 900 artigos, com seus incisos, com as suas alíneas. A Constituição tem perto de 250 artigos e mais uma dezena de emendas.
E por aí vai. Então, quando eu olhei para aquele monte de... pro tamanho do negócio, me deu aflição. E tanto é que nos primeiros meses que eu comecei a estudar, eu fiquei depressivo. Me deu uma crise de ansiedade, fiquei depressivo, eu não conseguia entender, eu não conseguia fazer a leitura daquela página. O professor falava e eu estava ali... não memorizava. Não memorizava, eu estava... O que ele falou? O que é isso, meu Deus? Só que aí vem mais uma vez aquilo que eu sempre falo, que é o esforço. E você insistir naquilo, e você acreditar. Não é? Eu falei, não, as pessoas estão aqui, elas se formaram, eles estão entendendo, eu vou entender também. Vou chegar em casa e vou ler de novo. Eu vou repassar tudo, no ônibus, no trem, eu vou repassar tudo, eu vou ler tudo novamente, eu vou anotar, eu vou começar a entrar nesse universo, eu vou começar a beber dessa água. E aí eu fui devagarinho, né? Eu me lembro que eu pegava o carro e eu ficava rodando até dar sono. Para voltar para casa para dormir, para ir para a faculdade de manhã, que me dava aflição ir para a faculdade. Porque eu não entendia. Eu estava ali, eu era um alienígena ali. O mundo parecia que não era seu. Eu era alguém que caiu de paraquedas simplesmente, o que é isso aqui e tal. Mas, como eu disse, e repito novamente e reforço, a gente precisa insistir. Né? Nós precisamos insistir. Tem um sonho, tem um desejo, vai buscar, põe a meta, monta a sua estratégia. O que está errado? Por que não deu certo até agora? Eu estava ali e eu falei, olha, realmente eu tenho baixo poder de concentração. Eu comecei a olhar para mim, eu falei, eu tenho baixo poder de concentração, não consigo pensar, não consigo raciocinar. Então eu preciso começar a me voltar para dentro de mim, me conhecer os meus limites, conhecer o meu tempo de aprender as coisas. Né? Engraçado também, quando fui aprender a tocar, tinha alguns meninos da minha idade que com 1 mês, 2 meses já tocavam alguma coisa. Faziam ré, faziam mi, um acorde de ré, um acorde de mi, e eu fiquei 2 anos para aprender a fazer um dó, fazer um ré. E todos os meninos falavam, você é um retardado. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Olha só, o ré, o mi, olha, faz isso, essa música aqui é assim e tal. Então eu falava, Senhor, meu Deus, o que acontece comigo? Por que eu sou tão diferente? Então, na minha vida, Cal, tudo foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. E a faculdade de Direito dura 5 anos. Eu passei 12 anos. Estudando? Estudando. Se você entrar na faculdade de Direito, se você fizer tudo certinho, se você não pegar DP, você vai se formar em 5 anos. Você vai pegar o seu diploma de bacharel em 5 anos. Eu fiquei 12 estudando para ser advogado. Estudando para ser bacharel. Fiquei 12 anos. E aí, nesse período, eu tranquei 3 vezes a faculdade. E mudei 3 vezes de instituição. Eu comecei a estudar na Drummond, na faculdade de Drummond, lá no Tatuapé, no Anália Franco. E ali, eu saí dali, eu tranquei, eu peguei um monte de DP. Um monte de DP. Os professores falavam assim, meu filho, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Essa é a sua área, né? E eu olhava assim, e também por ser pai de família, né? Pagar aluguel e tudo, e ter um comércio, e eu trabalhava por conta, não tinha salário fixo, então tinha mês que era um mês bom, entrava bastante, eu conseguia pagar a mensalidade. Conseguia fazer a compra de casa, pagar água e luz e manter a minha vida dentro da minha casa. E também pagar o aluguel do meu escritório lá, da corretora, e pagar os funcionários. E tinha mês que eu não conseguia pagar a faculdade, então eu não podia deixar de fazer uma compra para dentro de casa, não podia deixar minha luz cortar, minha água cortar, para pagar a mensalidade da faculdade. Ou seja, tive que trancar 3 vezes. E quando eu voltava, eu tinha que voltar um semestre para trás, ou voltar algumas coisas, ou refazer algumas matérias, porque já tinha mudado muita coisa. Quando saí da Drummond para a Unixul, eu tive que me readequar
ao programa de estudo da Unixul, né? E aí eu tive que refazer muitas coisas, voltar para trás. Quando saí da Unixul e fui para a Unip, onde me formei, também tive que me adequar ao quadro de assuntos e de temas e de matérias da Unip. Ou seja, também tive que refazer uma série de outras coisas que eu já tinha feito. Outras matérias, outras atividades que eu já tinha feito, tive que refazer novamente, né? Porque não foi aproveitado pela Unip algumas coisas que eu havia feito A grade não serviu. A grade curricular, exatamente isso. A grade curricular eram diferentes, né? Então eu tive que voltar. Então eu fiquei 12 anos estudando. Aí, graças a Deus, quando cheguei para me formar na Unip, né? Aí eu passei em tudo, fui buscar meu certificado, já tinha passado na OAB. Já tinha passado na OAB? Na primeira? Não, passei na OAB, passei na terceira. Na terceira. Na terceira tentativa da primeira fase. Quando fui para a segunda fase, já passei... eu passei de primeira, né? Quando eu passei para a segunda fase, passei de primeira. Na repescagem. Olha só que interessante. Eu cheguei na Unip, falei para a moça, vim pegar o meu certificado. Ela falou assim, qual é o nome do senhor, tal, como é o seu CPF, fala para mim o teu CPF. Ela falou, o senhor não está aprovado ainda. O senhor não está aprovado ainda. Eu falei, como não? Ela falou, porque ainda existe aqui 28 atividades que o senhor precisa entregar. Eu falei, como? 28 atividades que o senhor precisa entregar. Rapaz, me faltou força nas pernas. Já vai achando que estava já divulgado. Eu achei que já estava, né? Falei, agora eu vou pegar meu certificado, levo na OAB, a OAB vai entregar minha carteira e está tudo certo. Sou advogado. Sou advogado. Ela falou, não senhor, inclusive, o senhor não consegue entregar agora, o senhor tem mais um semestre pela frente. Eu respirei fundo, eu falei para ela, a senhora tem certeza mesmo? Está aqui meu RG. Ela falou, então faz favor, dá a volta aqui no balcão, vem aqui olhar no computador, aqui no sistema, o que está falando. E de fato, eu tinha que entregar 28 atividades. Que não tinham sido entregues. Mais 6 meses pela frente. Nossa. Então isso era janeiro. Só que aí... Agora, mas não tinha mais esse desânimo e nem essa vontade de querer parar. Não. Já estava quase tudo concluído, 90%. Sim. Então, já no segundo, terceiro semestre, eu já estava me adaptado já. Eu já tinha me adaptado e já estava conseguindo trabalhar já na minha mente todo aquele processo de estudo, de leitura, de fazer pesquisa. Abriu-se a mente. Já abriu minha mente. Eu consegui fazer, consegui me adaptar àquela nova realidade. A minha mente, o meu cérebro conseguiu se acalmar, né? Deus foi acalmando a minha cabeça, meu cérebro, o meu estado emocional. E eu conseguia parar então para começar a ler e entender aquilo que eu estava lendo. Memorizar, né? Graças a Deus eu consegui ser estudante, ser leitor, ler um livro, entender aquilo, falar daquele livro. Olha, eu li o livro de fulano de tal e o pensamento dele é isso aqui e tal. Ele aborda isso e tal. Então, estava começando a chegar na minha mente. Aquele artigo lá da Constituição fala assim, porque isso. Então, graças a Deus, com muito esforço, não é? Como eu disse, eu ficava rodando com o carro até dar sono para ir para casa, porque em casa eu não conseguia deitar e dormir. Já com medo do dia seguinte de ir para a escola, de ir para a faculdade. No dia seguinte. Então, perseverei. 12 anos para finalizar a sua faculdade de Direito, e aí você agora doutor Erasmo. Primeiramente, qual a área que o senhor atua? Para depois nós entrarmos nesses temas meio complicados aqui. Então, né, na minha vida, o direito é uma alegria, né? Ser advogado é uma alegria, é um orgulho para mim, né? A Constituição Federal, no artigo 133 da Carta Magna, nos fala que o advogado é indispensável.
né, para a manutenção da democracia, para a manutenção da sociedade, para o exercício da justiça, né? Então tem o juiz, tem o promotor e tem o advogado, e o advogado exerce um papel extremamente importante. As áreas que eu atuo, de uma forma mais assim destacada, é a área do direito do trabalho, e a área civil e um pouco da área penal. Na área penal, eu só atuo nos crimes contra a pessoa. Então, crimes contra o patrimônio e outras modalidades de crime, eu prefiro não atuar. Então, eu até indico um colega, indico uma pessoa, mas a área criminal só atuo na área dos crimes contra a pessoa. É o capítulo do artigo 121 em diante, né, que começa com o crime de homicídio, e o crime de aborto, o crime de lesão corporal, o crime de incitação ao suicídio e por aí vai. Maravilha. Doutor, como funciona a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, né, que esse nome é dado à Lei 11.340, que foi que adveio lá no ano de 2006. A Lei Maria da Penha é um marco, é um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro com relação à proteção da mulher. Eu chamo a Lei Maria da Penha de Estatuto de Proteção da Mulher. Assim como existe o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como existe o Estatuto do Idoso, existe também a Lei Maria da Penha, que eu considero como o Estatuto da Mulher. É um divisor de águas, é um conjunto de normas muito importantes para poder regulamentar o que acontece num país tão... e não poderia, tá? Mas o Brasil é um país onde existe muita violência contra a mulher e é um dos principais países em que a vida da mulher ela é dificultada por conta da violência que acontece dentro do lar dela, que seria o ambiente de segurança dela, e por quem ela conhece, que seria os protetores daquela mulher, são exatamente os seus algozes. O espaço físico onde ocorre a violência contra a mulher é dentro da sua casa, e as pessoas que cometem essa violência são pessoas que a conhecem. Diferente dos homens, na sua maioria, os homens sofrem violência na rua, nos espaços abertos, e por quem não o conhece. Veja você o disparate aí, né, com relação à violência contra a mulher. E aí, a gente precisa muito aprender que essa violência, ela vem de muito tempo. Essa prática, essa conduta, essa postura da sociedade contra a mulher, ela vem de muito tempo. E é uma herança dos tempos passados, não é? A mulher não pode ser taxada como objeto, e ela precisa ter a liberdade dela, precisa ter a voz, ela precisa ter o espaço dela, e ela precisa ser respeitada. O doutor, vou fazer uma pergunta aparentemente um pouco polêmica, mas a gente precisa saber que às vezes alguém também tem essa mesma interrogação que eu tenho. Casal homoafetivo, duas mulheres. Uma é agressiva. Ela pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha? Sim. Então, né, é interessante isso, né? Com o advento da formação desses novos casais, né, compostos por pessoas do mesmo sexo, então, se tem um casal composto por duas mulheres, aquela mulher que é agressora, ela é um sujeito ativo da violência. Ela pode ser enquadrada sim na Lei Maria da Penha, porque no papel do casal, ela tem ascendência afetiva, e ela é companheira, ela é esposa ou namorada daquela vítima que ela agrediu. Então a Lei Maria da Penha pode sim ser enquadrada nesse caso aí. Alguns juízes, algumas varas, vai tirar da Lei Maria da Penha e mandar isso lá para o Código Penal. Mas isso é de juiz para juiz. Todavia agora o grande entendimento, a maioria do entendimento, né,
por parte dos juízes é que, quando ocorre nesse caso, onde o casal é composto por duas mulheres, aquela agressora ela vai ser enquadrada assim nos termos lá da Lei Maria da Penha. Maravilha. Doutor, o contrário, o exemplo é o seguinte: ou a mulher é agressiva e o homem ele está sempre sofrendo agressão em casa da mulher. Ele consegue uma lei protetiva? Uma medida protetiva, sim. Uma medida protetiva, né? Não, é medida. O homem consegue também, se a mulher é agressiva, que é um caso muito raro. Eu tenho casos no escritório assim, né? Não posso citar nomes e nem lugares, mas eu tenho casos no escritório assim, em que a mulher é agressiva, ela comete lesão, cometeu em vários momentos lesão corporal contra o seu companheiro, contra o seu marido. Ele juntou provas, juntou filmagens e a gente promoveu uma ação contra aquela mulher, e agora ela está proibida de chegar perto dele 100 metros. Então, só que não com fulcro na Lei Maria da Penha, mas com fulcro sim no Código Penal. Ah, no Código Penal. Ela não vai se enquadrar na Lei Maria da Penha porque é feita para a proteção da mulher, mas no Código Penal. Exatamente. Inclusive, na Lei Maria da Penha, quando você começa a ler ela, nos primeiros artigos, vai dizer assim, toda mulher. Toda mulher. Ou seja, é uma lei que foi endereçada. Ela é propriamente da mulher. Ou seja, da mesma maneira em que o Estatuto do Idoso ele é direcionado para o idoso, ele não é uma lei geral. Ela atende um público. Ela foi criada para um determinado grupo de pessoas. A Lei Maria da Penha ela foi criada para proteger toda mulher. Está lá no primeiro artigo, no preâmbulo da lei e também no seu primeiro artigo. Maravilha. Uma mulher que foi agredida, ela entra na Lei Maria da Penha e recebe uma medida protetiva. Ela é obrigada a morar com o cônjuge? É obrigada a ficar com a pessoa na mesma casa? Ou o que acontece, doutor? Como são as tomadas devidas precauções? Então, hoje existem muitas situações, né, em que aquele agressor, ele acha que aquela mulher tem que apanhar, tem que ser agredida, violentada e continuar debaixo dos pés dele dentro da casa, porque ele que comprou, porque ele que gera a renda dentro da casa, não é? Mas não. A mulher hoje, ela tem uma rede de proteção, uma rede de apoio. Existem casas, por exemplo, de abrigo, de estadia, de hospedagem para mulheres que estão em risco de vida ou de apanhar novamente. E quando ela faz o boletim de ocorrência nas delegacias especializadas, aquela delegada, aquela pessoa que atendeu aquela ocorrência, pergunta para ela, olha, em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, né, você corre risco de vida se você voltar para sua casa? Por quê? Porque você pode ser levada daqui agora para um abrigo. E lá nesse abrigo você pode inclusive levar os seus filhos. E ninguém vai saber o paradeiro, o que você está, onde você está, o endereço, o local que você está. Inclusive essas casas-abrigo, essas casas de proteção, esses albergues, né, esse local de estadia da mulher, eles são espalhados pela cidade e a mulher pode levar os filhos dela também, se ela quiser. Na hipótese, inclusive, de ela não ter conseguido sair com seus documentos e com seus pertences pessoais para ir fazer o boletim de ocorrência devido à situação que estava dentro da casa dela, aquela delegada, aquele delegado pode pedir para uma viatura ir na casa dela junto com ela e os policiais entrar com ela dentro da casa dela e ela pegar os pertences, pegar a carteira, pegar os documentos, aqueles pertences pessoais de uso pessoal que todas as mulheres têm, né? E aí ela vai ser levada então para esse abrigo, para ela ficar escondida, sair da ação do agressor, fugir do alcance do agressor. Maravilha. Quais as principais medidas da Lei Maria da Penha contra um agressor, doutor? Então, né, as medidas protetivas, elas consistem o propósito das medidas protetivas tirar aquela mulher do raio de ação daquele agressor.
não é? Então, além de proibir ele se aproximar dela, fisicamente falando, ele não pode se aproximar dela 100 metros. Existe também outras medidas que ele não pode mais frequentar os mesmos lugares que ela frequenta. Se ela vai num clube, se ela vai numa academia, se ela vai numa igreja, se ela sempre vai naquela padaria 7 da manhã. Então, esse homem também, na medida protetiva que for expedida, ele tem que tomar cuidado com isso daí. Ah, mas ela vai na mesma igreja que eu vou, ela vai na mesma academia que eu vou, no mesmo clube que eu vou. Esse homem tem que tomar cuidado, porque se for a hora que ela for lá fazer a natação, a aula de natação dela, a aula de dança, ou o crossfit, o que quer que seja, e ele estiver lá, ela pode sim acionar a viatura, e a viatura pode ir lá prender esse homem. De outra maneira também, de outra sorte, o contato, né, a proibição do contato se dá também até mesmo por causa de através das redes sociais. Ele não pode mais acessar o Facebook dela, ele não pode mais mandar mensagem através do Facebook, através do Instagram, ou através do WhatsApp, ou do Telegram. Não pode mais ter nenhum contato com aquela mulher. Isso também tem que estar especificado na medida protetiva. No corpo da medida protetiva expedida, tem que estar especificado isso. Também, e é interessante dizer que o agressor, ele pode ser proibido também de falar com os parentes dela, se manter longe do pai, se manter longe da mãe, dos irmãos dela, porque muitos homens, eles utilizam a família para atingir aquela mulher, né? Também, até mesmo os próprios filhos daquele casal podem também entrar na medida protetiva, né? E aí, legal também dizer que se ele tiver porte de arma, ou se ele for policial, e o juiz entender que ele é perigoso andando com essa arma, ele pode ser solicitado para a arma dele ser recolhida. Veja que interessante, né? A arma que ele é um policial militar, por exemplo, e o policial militar pode levar a arma para sua casa. Num caso de agressor de violência doméstica e for expedida a medida protetiva, aquele agressor tem que ir lá no batalhão, tem que ir lá no quartel onde ele é lotado e devolver a arma dele. Maravilha. Doutor, o cara recebe uma medida protetiva, a mulher recebe uma medida protetiva, 100 metros, sem se aproximar da mulher, ele quebra essa medida. Há um período de prisão para ele, ou como que acontece? Então, né, graças a Deus, do tempo em que a Lei Maria da Penha ela foi promulgada, em 2006 até agora, foi-se ocorrendo inúmeras mudanças. Ela foi se adaptando às realidades, não é? A sociedade vai evoluindo e quando uma lei nasce, ela já não nasce perfeita, ela já não nasce pronta. Ela tem que se adequar à realidade. E aí, a Lei Maria da Penha, ela precisava muito de efetividade, de eficácia. Por quê? O que acontecia antes da Lei Maria da Penha? Não existia ordenamento jurídico para se prender, para se colocar um agressor de violência doméstica dentro da cadeia. Porque isso era uma coisa comum. Lá na Bahia eu era pequeno, eu via muito homens jogando um prato de comida na esposa porque estava com muito sal o feijão. Ele jogava e sangrava e cortava a pessoa. Aquela mulher, simplesmente ele estava comendo e falava assim: mulher, tá com muito sal esse feijão. Você não aprendeu ainda a cozinhar nessa idade, e jogava um prato de comida nela, sujava de comida, mas cortava ela, cortava o rosto, o braço. Eu cheguei a ver uma vez. E aquilo era comum. E ela ficava chorando ali, não tinha nenhuma punição. Tá vendo, mãe? Você faça o feijão com pouco sal. Os filhos falavam, e os filhos achavam que aquilo era uma coisa muito natural, né? E a mulher tinha que apanhar mesmo e pronto, e acabou, porque sempre foi assim.
Então, se aquela mulher fosse na delegacia e dissesse para o delegado, doutor, o meu esposo jogou o prato em mim, cortou o meu rosto, depois resvalou no meu braço, cortou o meu braço, e ele está lá em casa dizendo que vai me bater de novo. Amanhã, se eu não, se o feijão não estiver melhor. O delegado ia olhar lá, lá atrás, né, no ordenamento jurídico, no Código Penal, ia intimar aquele cidadão, ia falar, olha, lesão corporal e tudo mais, e como você é casado, né, o provedor do lar, eu vou deixar você responder em liberdade e tal. E ali na frente vinha a condenação, era o pagamento de cesta básica, era para ele pintar o muro de uma escola, e o delegado ou o juiz daquela comarca dava uma dura nele. Como é que você bate na sua esposa, rapaz, tal, não sei o que, não faça isso. E era assim. Então não existia uma punição eficaz. A violência contra a mulher não é um crime de pequena monta, não é um crime liliputiano, ou seja, pequeno, não é um crime nanico, é uma agressão contra um ser humano, é uma violência vil, desnecessária, aonde provoca um câncer na sociedade. A gente tem casos de suicídio, mulheres que não têm alegria de viver, não têm prazer em nada, porque a vida toda apanhou do marido e sempre foi colocada como tapete, como escada ou como pista de decolagem, ou tratada como objeto. Vou cuspir, a violência verbal, moral, patrimonial, sempre elas iam reclamar da delegacia e não tinha uma punição efetiva. Então veio a Lei Maria da Penha, e aí, no transcurso da vigência agora da Lei Maria da Penha, não tinha uma punição efetiva para o crime de desobediência das medidas protetivas. Não existia. O que acontecia? Foi baixada a medida protetiva, mas o cara está aqui no meu portão com a faca. Ele vai entrar, ele vai quebrar o cadeado. A viatura vinha, levava ele para a delegacia de novo e não tinha um flagrante. Dava um tempo, liberava ele, porque não tinha nada ali aonde enquadrasse, porque assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Não existe crime no Estado democrático de direito, onde o direito é positivado, onde o direito é escrito, não é? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então não existiu crime de desobediência da medida protetiva. Criou-se então, há pouco tempo, o artigo 24A, que é o crime de desobediência da medida protetiva, e tivemos também uma mudança no Código Penal, aonde baixou a medida protetiva, ele está aqui no meu portão, viatura 190, venha buscar o cidadão que ele está aqui no meu portão. Já chegou na delegacia, em flagrante, já vai para o presídio. Aí fica lá preso um determinado tempo. Vai ficar preso, vai responder aquele crime, vai responder preso, e ali o advogado de defesa vai questionar, vai falar coisas ali aonde ele vai se defender, né? Ele vai se defender, mas vai ficar preso. Ah, maravilha. Doutor, a mulher tem uma medida protetiva e agora ela reata com o marido. É necessário que ela vá até o juiz para dar baixa na medida protetiva? Ou se ela vai morar com ele de volta, tá tudo normal? Então, isso é uma coisa muito recorrente, né? Acontece muito isso. Inclusive nós advogados, a gente tá lá no escritório, ai doutor, recebe uma ligação. Ah, doutor, eu pensei bem, né? Ele me bateu, ele fez isso, mas é porque ele me ama e tudo, ele estava com a cabeça muito quente e eu perdoei. E nós já estamos juntos, já saímos ontem, fomos beber juntos, já curtimos, já estou aqui já com ele de novo. Voltamos para casa. Só consegue, voltamos para nossa casa, só consegue entrar com a revogação da medida protetiva e tal. Eu falo, sim, né? É isso mesmo que a senhora quer, tudo. Né? A senhora conversou com seus pais,
conversou com alguma amiga, com alguém que assim, da sua confiança, a senhora tratou isso com mais pessoas, é uma decisão só única, exclusiva da senhora, tal. Não, eu pensei bem, é porque nós estamos juntos há muito tempo, é a 5ª vez que ele me bate, mas eu quero perdoá-lo e eu quero voltar com ele. Então a gente entra lá com o pedido, né? O juiz, ele avalia aquilo e ele pode ou não, o juiz pode ou não dizer que sim ou que não. E se ele falar que não, então o cara está sujeito a ir preso? Está sujeito a ir preso. Porque está dentro da casa. Porque está dentro da casa. Então, assim, nós, de um modo geral, entendemos que as mulheres precisam de orientação, né? Muitas mulheres são vítimas de alguns tipos de violência e elas não sabem que estão sendo vítimas. Aí o marido volta para casa e se o juiz não aceitar a revogação da medida protetiva, então no caso ele pode ir preso. Pode ser preso. Pode ser preso de novo. Então você que tem uma medida protetiva, você que por um motivo ou outro veio passar por esse processo, então fique aqui as recomendações do doutor Erasmo para que você não venha a ser preso. E minha forma de pensar, isso não dá certo. Pô, ele está ali para viver a vida dele, né, doutor? Ela vive a vida dela, cada um com seus problemas, né? Verdade. Ninguém é propriedade de ninguém, né? Assim, doutor? O problema é que o senhor falou, a nossa geração, a geração nossa passada trouxeram aquela herança. E aí eles acham que a pessoa, tanto mulher como é propriedade exclusiva, e não é isso, né? É isso aí. É isso aí. Eu tenho observado também que muitas mulheres não percebem que estão sendo vítimas de violência. Veja o que é a formação cultural, né? Eu estava observando uma moça falando assim, o meu marido sempre me tranca no quarto para ele atender o telefone. É uma violência. Mas ele tranca você no quarto para ele atender o telefone. Aí depois ele vai trabalhar e me deixa trancada também, né? Que eu não tenho chave da minha casa. Mas ele não me bate, ele é maravilhoso. Ele traz bombom para mim, ele traz chocolate para mim. Aí eu falei, quanto tempo? De vez em quando, várias vezes ele me deixa trancada. Na verdade, essa moça foi no escritório para ver uma outra questão. E aí ela falou isso. Eu falei assim, e a senhora não pode ir no mercado sozinha, não. Eu não posso. E eu também, ele não deixa eu trabalhar, né? Que ele coloca tudo dentro de casa. E eu faço unha só para mulheres, né? Eu não posso falar com ninguém. E o meu celular, ele chega, a primeira coisa que ele faz é ver meu celular. Ver meu celular, ver com quem eu falei. Eu não posso apagar nenhuma mensagem e tal, né? Ele tem a senha do meu Facebook e tudo mais. Eu falei assim, e ele não bate na senhora? Não, ele me trata muito bem, o que eu quero comer, né? Eu falei, olha, pensa direitinho, né? No que está acontecendo, porque a senhora está sendo vítima de violência, sim. Esse cerceamento da sua liberdade. Ah, tá. E ela também não pode falar com os pais dela sem ele ir lá. Ela não pode ir na casa dos pais dela sem ele estar com ela, né? Então, essa mulher está sendo vítima de violência, sim. Ela está sendo tendo a sua liberdade cerceada, a sua liberdade tolhida, as vontades dessa mulher, né? O direito de ir e vir estão sendo censurados por este homem, e ela não percebeu ainda. Nossa, que complicado, interessante, né? Interessante. Muito bom falar com o senhor, aprendemos bastante, nosso público vai tirar a lição maravilhosa desse nosso bate-papo. Nós falamos com o Dr. Erasmo, ou Dom Erasmo, né, da corretora de seguro. Também um homem que conhece aí as leis, explicou um pouco para nós do direito civil, direito da mulher, da Lei Maria da Penha. Doutor, eu queria que o senhor deixasse as suas redes sociais aí, quem quiser contratá-lo como advogado, contratar o seguro, a seguradora lá, fique à vontade, deixe, logo após nós
nossas considerações finais, né? E o senhor vai tocar um louvor aí, que o senhor trouxe um cavaquinho e tem uma letra pronta aí para o senhor dedilar e nós juntos recebermos aí esse louvor com muito entusiasmo, tá bom? O senhor, como eu disse no início, é completo aí de A a Z. Deixe suas redes sociais, suas considerações finais, fique à vontade. Então, Carl Santos, meu amigo, né, a voz aqui do Jardim Nélia, a voz do Itaim Paulista, eu queria agradecer essa oportunidade tão rica de vir aqui conversar com você, participar desse programa tão especial. E queria dizer a todos, com relação à corretora de seguros, Dom Erasmo, corretora de seguros, né, o meu WhatsApp está ali, a gente tem esse canal de comunicação com os nossos clientes de uma forma bem ampla e geral. O meu Instagram é Erasmo Gonçalves, @Erasmo Gonçalves. E aí as pessoas acessando o meu Instagram vai acessar também o meu Facebook. Com relação à advocacia, tudo que eu falei aqui sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Código Penal e tudo mais sobre leis, foi um informativo sem fins lucrativos e sem captação de clientes. Então, de acordo com o Estatuto da Ordem, né, dos Advogados, a gente não pode fazer captação de clientes. Então, eu fiz aqui comentários acerca da Lei Maria da Penha de forma ilustrativa e de forma informativa, sem o objetivo de captar clientes, tá bom? Mas o meu e-mail, se alguém tiver mais dúvidas, pode deixar perguntas lá no meu Instagram que eu respondo. E também, querendo formular questões pessoais, o meu e-mail é doutorerasmo@gmail.com, doutorerasmo@gmail.com. Isso aí, doutor, muito obrigado mesmo, para mim é uma honra. No início eu sempre falo, quando nós começamos esse podcast Voz da Comunidade, eu fiz uma relação de pessoas e na relação estava o seu nome lá, Dom Erasmo. Eu falei, vou falar sobre seguro e também sobre advocacia. E foi muito bom, doutor. Nós aprendemos bastante, eu aprendi bastante, porque todo dia é um aprendizado, né? Um aprendizado. Essa é a nossa voz da comunidade. Você acessa as nossas redes, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho, nos ajude, faça que nem Tiringa. Senta o dedo lá, sem dó, nos ajude. Isso aqui só pode crescer se você nos ajudar, né, doutor? Sem o nosso público, nós não somos nada. Eu quero agradecer também aos nossos técnicos que nos ajudaram. Tudo isso aqui só aconteceu, doutor, porque alguém estava do outro lado da tela. Os que não são vistos, mas é os que mais trabalham. Doutor, eu gostaria agora, para finalizarmos, o senhor pegasse o seu cavaquinho, nos cantasse um louvor aí para que possamos fechar com chave de ouro essa nossa entrevista. Muito obrigado a todos vocês, que Deus, Papai do Céu, possa abençoá-los e até a próxima. E vamos finalizar com o nosso instrumentista também, Erasmo, Dom Erasmo. Queria muito agradecer, Carl, né, essa oportunidade de estar aqui com você, uma alegria, tá? Foi uma honra também conhecer a Érica, sua esposa, e Samuelzinho. Samuel estava aqui também, né? E é gratidão, tá bom? Uma palavra de gratidão, e que o seu amanhã, o nosso amanhã, sabe, a gente precisa muito trabalhar, precisa muito fazer por merecer, mas o soberano é Deus. Verdade. Tá bom? E que Ele nos conduza, que Ele nos leve, que Ele nos guie. Tá certo? Um grande beijo a todos e é isso aí. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele no controle está? Só nos resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como
Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós.